Olá, queridos. Sabemos que a Igreja de Deus é composta de todos aqueles que, em todos os tempos, em todos os lugares e de todas as nações, tribos, povos e línguas, creem em Jesus e o têm pela ação do Espírito Santo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, não se restringindo a nenhuma denominação e nem se limitando a qualquer fronteira geográfica. Agora, quando, neste momento, eu tenho a liberdade de entrar no seu lar, quer seja através da tela do seu televisor, do seu computador, do seu iPad, ou até mesmo do seu celular, eu sinto como se pudesse, fechando os olhos, ver à minha frente rostos conhecidos de amigos, homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, idosos e crianças que já fazem parte da minha vida, da grande família de Deus. É como se eu pudesse correr os olhos e ver cada feição, experimentar cada sorriso. Isso me dá saudades, saudades das reuniões no templo, saudades do abraço, saudades da voz, saudades do afeto, saudade daquilo que tenho experimentado de modo especial nesses últimos 5 anos. E daí só me resta agradecer. Agradecer a Deus por vocês, agradecer a Deus por tudo que nos une. Aliás, ter um coração grato a Deus é o princípio de toda e qualquer adoração, pois quem não é grato, não adora. Nesse dia festivo, eu te convido a fechar os olhos e ouvidos para as dificuldades, para os problemas, para tudo aquilo que quer lhe roubar a atenção desse momento de paz e reflexão, para que juntos, num só propósito, como igreja que é sal da terra e luz do mundo, possamos adorar aquele que é o centro da igreja, o centro da nossa vida, o nosso Rei, nosso Senhor, Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande, é o Shaddai. E abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. E da rocha água viva.
porque é uma honra podermos Te adorar com nossas vozes. Senhor, o Teu louvor está nos nossos lábios, Senhor Jesus. E todos os dias das nossas vidas, na eternidade, nós Te louvaremos. Ó, que glorioso será o dia que nos encontraremos todos no paraíso, Senhor, e veremos a Tua face e celebraremos juntos em festa e alegria, Pai, em comunhão, em um só corpo, em uma só voz, declararmos hinos de adoração ao Senhor. Que dia glorioso será, e nós esperamos ansiosamente por esse dia, Senhor. E até lá, Senhor, nós estamos aqui, cumprindo o Teu querer aqui nessa terra, Senhor, a Tua vontade. Faz de nós como o Senhor, Senhor, que possamos seguir os Teus caminhos plenamente, Senhor, não só de falar, mas de viver, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos mova a cada dia, Pai, a sermos usados por Ti, a mudar o mundo, Senhor, a mudar o nosso país, Pai, a mudar, Senhor Deus, a transformar aquilo que é errado, Pai, no nosso coração, no nosso interior, Pai amado. Pedimos a Teu auxílio, Pai, a Tua ajuda, Pai. Transforma-nos, Senhor, o nosso caráter, para que possamos ser reconhecidos na sociedade como verdadeiros servos do Deus Altíssimo, o libertador e o salvador das nossas vidas. Cerca-nos com Teu amor, Senhor, e nos guia, Senhor. Em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e irá fazer nas nossas vidas, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. É com alegria que exaltamos o Teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos da Igreja Bíblica aos Pés da Cruz, que alegria poder participar de mais um ano de história dessa querida igreja. Estou falando aqui diretamente de Goiânia, na esperança de que essa palavra fale ao seu coração. Quero desde já agradecer pela honra que o pastor Dionísio e a Ana, o Paulo Mota e a Dulce, o Ricardo e a Neuza, o Edson e a Rosana, o Urubatã e a Margarete, o Eliseu e a Elienete e a Nilce, pela honra que vocês me concedem, assim como toda a igreja. Mas vocês que têm trabalhado e se esforçado nesse projeto de pastorear e de cuidar uma obra tão preciosa como esta, que Deus abençoe vocês e muito obrigado, viu? Muito obrigado. E que o Senhor recompense o esforço de cada um de vocês. Aos amigos queridos, eu queria também trazer uma pequena reflexão sobre os 5 anos. Quando a Elienete me falou que vocês estariam completando 5 anos, eu fiquei pensando, o que eu estava fazendo quando eu tinha 5 anos de idade? E aí, lembrei que quando completei 5 anos de idade, a minha vida passava por uma mudança radical. Foi nesse período que meus pais deixaram o Paraná, a cidade de Umuarama, onde eu nasci, e nos mudamos para Rondônia, um lugar tão distante. E saímos então de um lugar com asfalto, com banheiro, com luz elétrica, para uma cidade sem asfalto, sem banheiro, sem luz elétrica e caminhando livremente em meio aos índios. Foi uma experiência interessante para uma criança. Experiência essa que eu nunca mais esqueci. Pensei também sobre o que eu estava fazendo, em que momento estava a minha vida quando vocês começavam esse projeto. E lembrei que também há 5 anos atrás a minha vida passava por uma outra mudança radical. Depois de 15 anos, trabalhando em Porto Velho, na Igreja Batista Nacional Bethesda, eu estava tomando a difícil decisão
de nos mudarmos para Goiânia e assumir a 4ª Igreja Batista de Goiânia, onde pastoreio hoje. Eu quero agradecer pelo convite, porque o convite também me fez pensar sobre esses momentos da minha história, da minha vida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por me proporcionarem esse momento. Eu queria, nessa noite, final de tarde, início de noite, compartilhar com vocês de um texto muito conhecido e que diz respeito à nossa vida como igreja e o quanto nós estamos envolvidos e comprometidos pessoalmente com a proclamação do Evangelho. Isso, preste atenção. Desde que você foi alcançado pelo Senhor Jesus, foi lhe dada uma missão. O Senhor lhe deu uma missão. E que missão é essa? Marcos capítulo 16, verso 15, fala sobre essa missão. E ele diz assim: vão por todo o mundo e apresentem, anunciem, preguem o Evangelho a toda criatura. Eu quis aproveitar esse texto porque nós estamos em mês de missões mundiais aqui na igreja. E eu quis então, e achei oportuno, partilhar dessa palavra com vocês no aniversário de vocês, quando vocês completam 5 anos. Marcos diz assim, palavras de Jesus: indo, preguem para todos. Algumas perguntas podem ser feitas. Indo para onde? Indo pelo caminho da vida, por essa longa estrada da vida. Indo é por onde você estiver passando. De onde você parte, por onde você estiver passando e onde você irá chegar. Por todo esse percurso. Este é o caminho. Indo por este caminho, por onde Deus te levar, onde sua voz chegar, onde suas palavras chegar. Hoje nós vamos muito longe através das redes sociais, indo pelas redes sociais, indo pelo WhatsApp, indo pelo Instagram, indo pelo Facebook, indo pelo TikTok, indo por qualquer uma dessas redes sociais que você tem, indo pela sua caminhada de manhã, indo de Assis para Cândido Mota, indo por todos os lugares, indo, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas da salvação, proclame o reino de Deus, indo. Segunda pergunta que nós podemos fazer é pregar o quê? Pregar a Cristo. Fale tudo o que você sabe sobre Jesus. Fale que Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nasceu do ventre de Maria, foi anunciado pelos anjos. Viveu nessa terra como nós vivemos. Foi perseguido por causa da sua mensagem. Foi preso, espancado, açoitado, humilhado, porque proclamava a chegada do reino de Deus. Foi crucificado. Indo, conte mesmo que ele foi crucificado e morreu. Mas não ficou morto porque a morte não conseguiu detê-lo. Ele venceu a morte e ressuscitou. Indo, conte que ele ressuscitou, que está vivo, que enviou do Espírito dele, que habita em mim e em você. E que voltará, e que julgará os vivos e os mortos. E que você tem a mesma esperança que eu, e que você quer proclamar essa esperança para todos. A salvação para todos aqueles que creem. Há uma vida
eterna. Um tempo de gozo e alegria, um tempo de prazer tão grande, tão maravilhoso, que esse curto tempo na terra de sofrimento e dor não pode ser comparado. Indo, anuncie a Jesus. Fale do amor, da graça, da misericórdia, da compaixão. Fale da nova vida em Cristo Jesus. Fale sobre nascer de novo para uma nova vida. Indo, pregue o Evangelho. E para quem? Para quem eu e você precisamos pregar o Evangelho? Para todo mundo. Isso. O Evangelho precisa ir além dos nossos relacionamentos afetivos e sociais. O Evangelho precisa romper as barreiras da nossa cidade. É verdade, ele precisa começar aí dentro da sua casa. O Evangelho que é pregado para os seus filhos, o Evangelho que é pregado para o seu marido, o Evangelho que é pregado por sua esposa. Mas ele precisa ir além da sua casa, ele precisa chegar aos seus vizinhos, ele precisa chegar ao bairro, à cidade, às cidades circunvizinhas, ele precisa chegar às fazendas, às plantações, ele precisa ir além do estado de São Paulo, ele precisa chegar em todo o mundo. Ele precisa passar de Jerusalém, Judéia, Samaria e alcançar os confins da terra. E não há um lugar mais necessitado. Há pessoas que nunca ouviram. O Evangelho precisa chegar lá. E essa responsabilidade não é de alguns. Essa responsabilidade de indo pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as crianças, é minha e sua, e não de alguns. O que é que tem nos impedido? Porque mesmo sabendo dessa responsabilidade, temos feito tão pouco. Eu quero então, em 3 pontos, tentar argumentar sobre essas dificuldades que temos. A primeira delas é a dificuldade que nós temos de reconhecer que estamos em missão. É isso. A dificuldade que temos de reconhecer que não podemos nos contentar em pagar para alguém fazer isso para nós. Ou então, no caso de alguns, nem pagar para alguém fazer isso por vocês, simplesmente ignorar que tem uma missão. Reconhecer que estamos em missão. E que o templo, as paredes, os eventos, as programações podem até fazer parte desse processo, mas não é a nossa missão. Sabe, você não pode imaginar que o Senhor morreu na cruz por você, para te resgatar das trevas e transportar você para o reino do amor dele, só para que você fizesse parte de uma comunidade. Você não pode somente ter trocado os entretenimentos da sua vida, embora alguns sequer fizeram isso, apenas acrescentaram. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma mudança radical quando alguém se convertia, porque ela abandonava todos os eventos sociais e passava a viver exclusivamente dos cultos da igreja. Então, ele trocava o entretenimento. Se antes ele jogava bola, se antes ele ia no cinema, se antes ele ia no shopping, se antes ele ia no baile, agora ele é crente, e como na ideia daquele momento o crente não fazia nada disso, agora
ele tem como entretenimento a igreja. Ele troca um entretenimento pelo outro. E ele acredita que o fato dele frequentar uma igreja todos os domingos e deixar de fazer algumas coisas que fazia antes, já determina a nova natureza cristã dele. Agora, nesses tempos modernos, ninguém deixa absolutamente nada, né? Quem ia no baile continua indo no baile, quem enchia a cara continua enchendo a cara, quem ia para o shopping no domingo à noite continua indo, ninguém troca nada por nada, simplesmente colocou a igreja como mais um entretenimento. O que nós vamos fazer hoje, amor? Vamos no shopping? Não, o shopping Londrina é longe. Vamos fazer o quê? Vamos passear? Não, mas eu não estou querendo. Então, já que a gente não tem nada para fazer, vamos na igreja hoje. E a gente foi fazendo da igreja um novo entretenimento, e muitos estão vivendo disso. Não que não levem a sério, levam a sério, apenas resumem o comprometimento religioso, espiritual, com frequentar um culto. Mas nós precisamos lembrar que nós não fomos chamados para frequentar um culto, para fazer parte de uma comunidade de fé. Nós somos chamados para uma missão. A comunidade de fé nos ajuda no desenvolvimento dessa missão. Mas a missão é nossa. Eu e você fomos chamados para indo pregar o evangelho a toda criatura. Então, não ter a consciência de que não é uma missão da Igreja Bíblica aos Pés da Cruz, não é uma missão do pastor Dionísio, não é uma missão da liderança da igreja, é uma missão de todos nós. A liderança, o pastor, os ensinos, os estudos, as ministrações, o tempo de oração, a comunhão, nos ajudam nesse processo. Mas nos ajudam, nos impulsionam, nos empurra. Por isso, um dos termos mais usados para o sentido de igreja é chamados para fora. Você tem consciência da sua missão? Que nesses 5 anos de igreja bíblica aos pés da cruz, você tenha consciência de que você faz parte de uma comunidade de fé, mas que individualmente, não é responsabilidade do seu marido, ou da sua esposa, dos seus filhos ou dos seus pais, individualmente, todos nós estamos em missão. Devemos pregar o evangelho a toda criatura, a todos os homens, a todas as mulheres, de todos os lugares. Então, se primeiro é reconhecer que estamos em missão, em segundo, precisamos conhecer a palavra. Uma das grandes fragilidades que nós temos no ministério é o fato de não conhecermos a Bíblia e não conhecermos de maneira especial, íntima, o Jesus da Bíblia. Eu tive a oportunidade de compartilhar parte dessa palavra com a igreja e uma das coisas que me incomodam é que nós cristãos estamos nos especializando em tudo. Você que está aí na sua casa agora assistindo, em qualquer lugar. Talvez você seja um especialista na política atual do país. Talvez você seja um especialista nos novos remédios para o Covid. Você é aquele que repassa mensagens sobre os últimos acontecimentos políticos, repassa as mensagens sobre os últimos remédios milagrosos que mata a doença desse tempo. Talvez você é especialista em comportamento do outro, talvez você seja especialista numa série de coisas. Mas, nesse momento, talvez nós pudéssemos usar aquele texto que diz: Marta, Marta, você está preocupado demais com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Ela quis ouvir a Jesus, ela quis aos pés de Jesus, saber o que Jesus queria e tinha para a vida dela. Como é que você vai pregar? Como é que você vai anunciar um Jesus que você não conhece?
Como é que você vai falar das mudanças que esse Jesus na vida de alguém pode gerar, se na sua vida ele não gerou absolutamente mudança nenhuma? Para indo pregarmos o Evangelho, nós precisamos primeiro, estando, experimentarmos e conhecermos desse Evangelho que fomos chamados para anunciar. Você tem feito discípulos de Jesus? Você tem ensinado aquilo que você sabe sobre Jesus para todos aqueles que se aproximam de você? Deus é bom não pode ser apenas uma frase nas lonas dos caminhões. Ele precisa ser uma frase na sua vida, uma realidade na sua vida. Você precisa crer nisso. Reconhecer que estamos em missão e para sermos nutridos e capacitados para esta missão, conhecermos a palavra de Deus. E por último, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com essa ideia de Espírito Santo, porque Espírito Santo é um negócio meio de pentecostal. Espírito Santo é para aquelas pessoas que ficam gritando e sapateando, que fecha os olhos, que baba, chora, grita, gruda em parede, cai no chão. Não. Talvez você até possa usar isso para justificar a sua frieza espiritual. Mas todos nós, e aqui não importa se você é de viés reformado, pentecostal, tradicional, conservador, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Todos nós. Todos nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo, que se converteram a Cristo, que entregaram a sua vida a Jesus, são templos do Espírito Santo de Deus. Todos nós precisamos que em nós o Espírito de Deus frutifique. Então, o Espírito Santo precisa ser reconhecido por nós. Ele é Deus. Ele não está em terceiro plano, ele não é de um viés pentecostal. Não, o Espírito Santo é Deus. No mistério maravilhoso da Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós falamos de missões, e quando nós falamos da missão de cada um de nós, nós não podemos esquecer, precisamos do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus subia aos céus, no início do texto de Atos dos Apóstolos, ele diz aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e empoderados, essa é uma palavra moderna, né? Muito chatinha, mas moderna. Empoderados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, dinamizados, de dínamos, dinamizados pelo Espírito Santo, impulsionados pelo Espírito Santo. Eles seriam testemunhas de todas as coisas que Jesus havia feito. Eu e você precisamos parar de darmos desculpa para a nossa frieza espiritual e orarmos mais para que o Espírito Santo de Deus enche o nosso coração, nos dê coragem, ousadia, porque Deus não nos deu um espírito de timidez. Lembra disso? Deus não te deu um espírito de timidez. Não. Ele te lança pelo caminho. E quanto mais palavra de Deus você tiver no coração, mais facilidade você terá de comunicar essa palavra a todos os povos. Porque ao abrir os seus lábios, o Espírito Santo de Deus trará à sua mente toda a palavra de Deus que está guardada no seu coração e que foi revelada para você, e você revelará essa palavra, indo pelo caminho
pela estrada da vida, indo, pregue o Evangelho a todos os quais você encontrar por este caminho. O que tem nos impedido? Não reconhecemos que estamos em missão, não conhecemos a palavra, não buscamos o Espírito Santo. O que pode nos ajudar no cumprir, o que pode nos ajudar a cumprir o chamado de Deus para cada um de nós é reconhecermos que estamos em missão, nos enchermos da palavra de Deus e buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe essa querida igreja que tem um espaço grande no meu coração. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. A forma como sou recebido, a forma como sou abraçado na porta dessa igreja, a forma como sou honrado por vocês, a forma carinhosa e cuidadosa com que me recebem, alegra demais o meu coração. E por isso é para mim, como disse no começo, um motivo de alegria. Parabéns, parabéns pelos 5 anos, parabéns pela disposição, parabéns por deixarem que Deus use vocês, parabéns por continuarem sendo uma igreja bíblica aos pés da cruz. Deus abençoe vocês e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Fiquem com Deus e em paz. E eu quero orar então. Pai querido, em nome de Jesus, este projeto do Senhor, esta obra do Senhor, este meio que o Senhor tem usado para anunciar o Evangelho em Assis e em muitos lugares no Brasil e no mundo, que o Senhor os abençoe, que cada vez mais eles estejam convencidos do propósito do Senhor para a vida deles, que o Senhor continue revelando a Tua palavra ao coração deles e a Tua vontade para a vida deles como comunidade, como igreja e também, individualmente, a vida de cada um. Abençoe cada lar, abençoe os casamentos, abençoe os projetos de casamento, abençoe das crianças aos mais vividos, aos mais experientes. Que o Senhor possa abençoá-los e que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos. Boa noite, irmãos e irmãs. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e para sempre. Louvai ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos parabenizar a igreja. Esse mês de setembro, a Igreja Bíblica aos Pés da Cruz comemora mais um ano de vida e por isso estamos em festa. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigada por esse momento tão maravilhoso que nós podemos festejar, Pai. Fica conosco, Paizinho querido, nos abençoando, nos direcionando, Senhor, em tudo que fizemos, Senhor. Nós queremos agradecer a igreja, os irmãos e pedindo para Deus, fique conosco, Pai, em todos os momentos, iluminando e dando a direção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém, Amém. E amém. Amados, chegamos ao fim de mais um culto em que, tenho certeza, o Senhor nos falou. Falou pelo louvor, falou pelas orações, falou pela boca do pastor Fabiano, um servo especial que o Senhor, tenho certeza, lá na eternidade comissionou para ser amigo dessa comunidade, amigo da Igreja Bíblica aos Pés da Cruz. Muito obrigado, pastor Fabiano, pelo carinho. Desejamos que Deus continue a lhe sorrir e estenda a mão sobre sua vida, seu ministério, sua família e tudo quanto lhe for colocado como sonho do céu. Deus te abençoe. Agora, você, meu querido, minha querida, jovem, vovô, vovó, criança, continue a orar para que sejamos, enquanto igreja, sal e luz aqui em Assis e onde formos. Que o Senhor incline os ouvidos às nossas orações e estenda as mãos sobre o nosso país.
que aonde você vá, a presença e o senhorio de Cristo seja manifesto em sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todo Israel de Deus espalhado na terra. Amém. Deus te abençoe.